Então, eu vou seguir conversando com você sobre a MP 927 agora para dizer do artigo 29 dessa MP. O artigo 29 dessa MP diz o seguinte, eu até vou ler para vocês aqui, quer ver? Diz assim, ó: os casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Além disso, o artigo 31, eu preciso que se diga também, está tolhendo a atividade dos auditores fiscais. Isso é mais um assunto para ser discutido dessa MP 929. Mas aqui nesse vídeo eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo 29, pelo seguinte sentido: como é possível, em primeiro lugar, que uma regra jurídica defina que determinada doença não será uma doença profissional? E se a contaminação ocorrer no ambiente de trabalho? É evidente que nesse aspecto a regra é inócua, porque se a contaminação ocorrer no ambiente de trabalho, o fato de que a doença é laboral vai ser evidente e o empregado, portanto, vai ter direito não apenas ao benefício previdenciário, como a garantia de manutenção do emprego quando do retorno do benefício na forma da lei previdenciária. Mas o problema dessa regra é simbólico. O que ela está dizendo? E um problema simbólico e prático, porque ela está dizendo que tem que haver prova do nexo causal. E a gente sabe que essa prova, especialmente numa doença que é viral, é extremamente difícil, porque sempre haverão concausas. Como eu vou saber se realmente eu contraí a Covid-19 porque um colega de trabalho estava adoentado e não, por exemplo, se eu a contraí porque algum familiar meu também está infectado. Então, o que o governo faz aqui, vejam, é se preocupar em tentar impedir as pessoas de terem reconhecimento de uma doença profissional em razão da pandemia. Uma regra que não faz o menor sentido dentro de uma medida provisória que vem com o pretenso intuito de estabelecer regras para enfrentamento deste momento de crise sanitária que nós estamos vivendo. Aqui não se trata de enfrentamento, se trata de um salvo-conduto para empregadores e para o próprio governo, o que é muito complicado. Na verdade, o que nós temos que ter é exatamente o contrário, é o reconhecimento objetivo do nexo causal, especialmente na área da saúde, para que as pessoas, entre a infecção pela Covid-19 e o trabalho que realizam, sobretudo para o pessoal que trabalha na área da saúde, repito. Mas não é isso que acontece. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês é que a medida provisória 927 não tem como único problema o artigo 18, e mesmo que ele seja alterado, como já se anunciou que será, para prever, então, em vez de suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma remuneração, que haja essa suspensão com redução de salário, vejam, isso não vai em nada alterar o problema contido em todo o texto da medida provisória 927 e, inclusive, na hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Reduzir salário também não é algo admissível no momento de crise. Ao contrário, no momento de crise como esse que nós estamos enfrentando, manter a remuneração das pessoas integralmente é uma condição, inclusive para que não haja quebra geral, inclusive da perspectiva exclusivamente econômica. Isso é outra coisa que a gente tem que prestar atenção e se dar conta. Não é difícil de perceber, não precisa ser economista para perceber que uma economia nacional gira se houver dinheiro no mercado, se as pessoas puderem consumir. Reduzir ou retirar salários implica diretamente reduzir ou suprimir a possibilidade de consumo das famílias brasileiras. E isso vai afetar os pequenos e médios empreendedores. As pessoas já estão diminuindo o seu consumo em função da quarentena. Se perderem a fonte de renda, como acontece com todos os falsos autônomos que hoje já estão numa situação de desespero porque não conseguem trabalhar e, portanto, não conseguem ter renda, se isso ainda acontecer com as pessoas que têm vínculo de emprego, que tem carteira assinada, portanto, vai ser um caos, inclusive, da perspectiva exclusivamente econômica. Então, gente, essa é uma análise breve e superficial de uma medida provisória que assusta muito, porque revela, na verdade, um oportunismo, ou seja, o aproveitamento de uma oportunidade como a da pandemia para fazer ainda mais desmanche, para promover ainda mais desmanche em relação aos direitos sociais. E sem direitos sociais não há sociedade capitalista que se sustente. A lógica de que retirar direitos vai melhorar a economia é uma lógica que historicamente já demonstrou que não funciona. Ao contrário, mesmo se a nossa opção for a aposta em continuar convivendo sob esses moldes
de convívio social, ou seja, de continuar vivendo numa sociedade que é baseada na troca entre capital e trabalho, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de direitos sociais mínimos que permitam às pessoas viver com o mínimo de dignidade e fazer circular a riqueza necessária para que existam empresas e empregadores. Então percebam, eu não tenho dúvida, e já escrevi sobre isso, que essa pandemia, que certamente não será a última, é um alerta muito claro e direto de que nós escolhemos um modo de vida que gera o esgotamento das possibilidades de conviver de forma saudável no nosso planeta, porque nós estamos destruindo nossas condições de existência. Essa é, portanto, uma tarefa importante, pensar sobre isso, refletir sobre a necessidade de uma mudança radical nos moldes de convívio social que nós temos, nas formas que nós temos de nos relacionarmos e de desenvolvermos isso que a gente chama da nossa economia. Agora, essa é uma tarefa histórica, digamos, de médio prazo, que a Covid-19 nos dá a oportunidade de refletir e que nos impõe ainda a percepção de que é uma reflexão urgente. Agora, e de imediato, a nossa tarefa é manter os direitos sociais que nós já conquistamos. E nós sabemos que nos últimos 2 anos esses direitos vêm sendo retirados da classe trabalhadora. Não é hora agora, durante uma crise sanitária grave como essa, de retirar ainda mais direitos sociais. As pessoas precisam ter um mínimo de segurança de que vão conseguir sobreviver fisicamente, inclusive para poder enfrentar, sua perspectiva psíquica, os problemas que decorrem de uma crise como essa que nós estamos enfrentando hoje, no Brasil e no mundo.